Vamos iniciar nossa live fazendo uma oração, falando com Deus Pai, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, nesta hora, Pai, diante de Ti, Senhor. Em Tua presença, Senhor, aqui nós abrimos o nosso coração, Pai. E pedimos para que o Senhor nos dê ouvidos audíveis à Sua voz. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. E mais essa sexta-feira de bênção desse sol radiante em nossas vidas, Pai. Esse dia, como diz o Salmista 118, 24, que o Senhor preparou para nós. E todos os dias o Senhor tem preparado, Pai, um dia mais especial que o outro. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai, essa live, momento com Deus, cada um que está entrando, os que vão entrar no decorrer do dia, vão assistir no decorrer da tarde, da noite, que o Senhor venha alcançar essas vidas, Pai, poderosamente, meu Pai. Fala conosco na Tua palavra, nos edifica. Senhor, vem, Senhor, revela-te a nós, Pai. Revela-te a nós, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que se nós não temos entendimento e sabedoria, que devemos pedir a Ti, pois o Senhor nos dá. O Senhor nos dá de bom grado, o Senhor nos dá liberadamente. E nós pedimos a sabedoria do Senhor neste momento sobre esta palavra, Senhor. Que aqui o Senhor vai ministrar no meu coração e no coração de cada ouvinte, meu Pai. Obrigado, meu Deus. E eu entrego, Senhor, o início, Pai, desta live, o início, o meio e o fim, no direcionamento do Espírito Santo de Deus. Que tudo seja feito conforme o Teu querer. Nos coloque no centro da Sua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glorificamos a Jesus. Por Ele ser esse Deus maravilhoso na nossa vida, né? Exaltamos a Ele. E eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o temor do Senhor, o temor, e trazer um exemplo de uma pessoa que teve tamanho respeito, reverência, admiração, que isso tudo faz parte do temor que nós temos ao Senhor, né? Quando nós tememos ao Senhor, nós o reverenciamos, nós o admiramos, nós o respeitamos, nós declaramos a Ele a grandeza dEle, a santidade dEle, o poder dEle. Quando se fala em temor, geralmente as pessoas levam para o lado do medo, né? Ah, temer a Deus é ter medo. Temer a Deus, né? Ele não é as pessoas olham como um conceito, é medo, tem que ter medo, não. Temer a Deus envolve uma profunda reverência ao Senhor, um profundo respeito, admiração pela grandeza, pela plenitude e a santidade dele, né? Então, eu quero trazer para você aqui sobre o temor do Senhor. Eu estava aqui lendo essa palavra, estava tirando aqui, fazendo algumas anotações aqui para trazer a vocês. E eu confesso que eu me emocionei aqui, porque a palavra do Senhor, ela se renova, né, nas nossas vidas. E nós somos renovados através dessa palavra, né? E eu gostaria de ler com vocês Provérbios, capítulo 14, 24. Provérbios 14, 27, perdão. Tá? É o livro que nós vamos lermos aqui, que diz assim, a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 14 e versículo 27, fala assim: o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte.
Vou ler de novo. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha só que palavra maravilhosa nesta sexta-feira para mim e para você, né? Que palavra edificativa que traz aqui sobre o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar laços de morte. Ele nos tira, nos afasta das armadilhas da morte. Nos afasta. Quando nós tememos ao Senhor, nós já não praticamos mais o pecado, porque não é confortável, porque sabemos que aquilo ali não vai agradar o coração de Deus, que aquilo ali não vai alegrar o Senhor. Então, se nós tememos a Deus, o nosso temor, o respeito que nós temos pelo temor do Senhor, que é reconhecer a sua majestade, a sua soberania, né? Saber que Ele é o Deus que faz todas as coisas para a nossa vida, Ele nos livra da morte, né? Deixa eu ver o que a irmã Marta escreveu aqui. Seja bem-vinda, irmã Marta. Irmã Marta, e também está conosco aqui. Imagine Decorações. Deus abençoe a sua vida, o seu comércio, a sua loja. Deus abençoe. Como é o nome da pessoa aí que cuida dessa loja de decorações aí pra gente tá dando um bom dia, está anotando seu nome para oração. Martinha, obrigada pelas orações por Cleonice Matos. Estava com fluxo de sangue desde janeiro. Ontem fez a cirurgia e deu tudo certo. Tudo certo, cirurgia, e logo vem para casa. Olha que bênção, irmã Marta, que bênção dos céus, né? Que bênção, olha só, pessoal, a oração é o que eu falo, a oração muda histórias, né? A oração muda histórias. Irmã Natália, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vó Maria, olha como a oração muda histórias, né, gente? E nós estamos aqui, ó, eu tô aqui, ó, com todos os nomes aqui, ó. Todos os nomes aqui, ó. Todos, ó. Todos. Os nomes anotados, a causa de cada um, né? Estamos orando. Irmão Moacir, seja bem-vindo. Então, pessoal, nós estamos falando aqui sobre o temor do Senhor, né? Que o temor do Senhor, ele não é você ter medo e não fazer as coisas por medo do que Deus vai fazer, Deus vai te castigar, ai, Deus vai me... Não. O temor do Senhor, ele envolve uma profunda reverência, respeito, admiração pela grandeza e santidade de Deus, né? Nós lemos ali em Provérbios 14, 27. 14, 27. A palavra que diz: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar laços de morte. Em outras traduções, ele fala que o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. E eu quero trazer para você aqui alguém que temeu a Deus, que teve temor do Senhor na sua vida, que reverenciou o Senhor, que teve respeito e admiração e que não caiu na tentação porque estava debaixo de um temor tão grande na sua vida, e que esse temor veio lhe trazer mais à frente honra. E nós estamos falando de quem? De José. José, o grande governador do Egito, né? Lá em Gênesis 39, nós vamos ler José. Ele foi... Primeiro, José teve que vencer o desprezo dos irmãos, o ciúme dos irmãos, teve que vencer a inveja dos irmãos, porque José, a Bíblia diz que José era o filho amado de Jacó, era o filho de Jacó com Raquel, e Jacó amava seu filho José, né? Então José
era o xodozinho de Jacó. E os seus irmãos, por vez, começaram a ter ciúmes. Tinham ciúmes dele, né? Tinham ciúmes porque José era beneficiado, né? Era amado por Jacó. José era o filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel, por quem ele teve que trabalhar muito, muito para ter Raquel, né? Foi uma... Olha, gente, isso aqui é amor, hein? Olha, o cara suou ali, ó, para ter Raquel, né? Hoje em dia, o povo leva fácil, mas, né? Olha só o que diz a palavra aqui do Senhor, né? Para nós aqui, ó, a gente vê que José, ele é julgado em um poço pelos seus irmãos, né? Ele é vendido como escravo, né? Os seus irmãos lançam ele num poço, depois retiram ele de lá e vendem ele como escravo. E José vai parar onde? Lá na casa de Faraó. Depois que ele foi parar lá como escravo, né? Eles começaram a ver que tinha um escravo diferente ali. De todos os escravos, tinha um escravo diferente ali, tá? Então, José tinha algo na vida dele que fazia ele se destacar no meio dos outros, né? José, além de tudo, tinha o brilho de Deus, né? Tinha a sabedoria, era um menino que sabia ler, era um menino que sabia escrever, era um menino que era dedicado, né? Estudado, diferente dos seus irmãos, né? José era formoso, né? E a Bíblia diz aqui que José, ele sofreu um assédio pela mulher de Potifar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo na vida de José só foi honrado por Deus pelo seu testemunho, pelas suas atitudes, pela sua ação e pelo temor que ele tinha em Deus, tá? Então, olha só, José agora está dentro da casa, tá, de Potifar. José está dentro da casa de Potifar agora, liderando tudo lá dentro. E o Potifar resolve viajar e deixa ele tomando conta da casa, de tudo lá. Ó, vou viajar e você fica tomando conta. E por meio desses dias de viagem, a Bíblia nos conta que a mulher de Potifar achou graça aos olhos de José, né? Achou José bonito, achou José muito bem cuidado. Imagina, se ele está cuidando de todas as coisas de Potifar, é um homem interessante, né? Mas, olha o que diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 39 de Gênesis, e versículo 10, né? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Quem tem o temor do Senhor, que nós acabamos de falar aqui, nós lemos em Provérbios 14, 17, o que disse, né? Paz do Senhor, irmã Rejane Silva, Deus abençoe. Irmã Natália, Deus abençoe também sua vida. Irmão Alessandro. O que nós lemos lá em Provérbios? O temor do Senhor é a fonte de vida e que afasta dos laços de morte. Olha o que José fazia? Versículo 10 do capítulo 39 de Gênesis. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele recusava-se a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Ou seja, José, ele tinha um temor tão grande ao Senhor Jesus, um respeito ao Senhor Deus, né? Jesus, vamos falar aqui mais Velho Testamento para vocês entenderem, né? Ele tinha tanto respeito, um respeito profundo pelos mandamentos do Senhor, pelo Deus de seu pai Jacó, pelo Deus que ele temia, que quando ele viu que ele estava passando por aperto,
né? Porque ele estava passando ali por aperto. A mulher de Potifar estava insistindo, não foi uma nem duas vezes. A Bíblia fala aqui, ó, que ela insistia com José. Ele se afastava dela e ele procurava não ficar aonde ela estava, né? Procurava ficar aonde ela não estivesse, nem perto, nem no mesmo cômodo, nem no mesmo espaço, evitando problemas para si, pelo temor que ele tinha ao Senhor. E não só por temor ao Senhor, mas também como respeito a quem lhe confiou cuidar da sua casa, cuidar dos seus bens, né? Potifar confiou em José que ele cuidasse dos seus bens, da sua casa, né? Então, eu vejo aqui José, né? Ele passou num teste definitivo, tá? Ante do Senhor, com o temor que ele sentia por Deus. José era sábio, né? E o seu comportamento era o que? O comportamento de quem temia o Senhor Deus, de quem buscava o Senhor Deus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E nós podemos ver aqui em Provérbios 15, né? Vamos abrir aqui, que é Provérbios 15, 33. Eu anotei aqui, pessoal, que eu gosto de mostrar para vocês na Bíblia, né? É tão gostoso a gente falar de Jesus, tão gostoso a gente folhear a Bíblia, meu, essa palavra aqui. Ai, que palavra maravilhosa. Diz assim, ó: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. José era humilde. José já tinha passado por tudo que ele tinha na vida dele, né? Ele foi ali, já tinha sido jogado ali, aliás, nem tudo, ele estava começando a passar pelo processo. Olha o teste do Senhor com José. Vou testar José para ver se José teme mesmo, se ele vai manter esse temor que ele tem a mim, esse respeito, essa reverência até o final. Se ele manter esse temor a mim até o final, então eu vou honrá-lo. Assim como ele me honra, eu vou honrá-lo, né? E o que disse ali? 15:33, né? Que o temor do Senhor é instrução de sabedoria. Aqueles que temem a Deus são sábios. São sábios. Lá no livro de Daniel 12:13, ele traz assim para nós, ó: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente serão. Daniel 12:13. Então José, ele passou no teste definitivo do seu coração, dando a si o quê? Mesmo ele declarando a Deus o seu temor, a sua fidelidade em honra ao Senhor, no momento mais sombrio da sua vida, não demorou muito para que a sabedoria de José, né, a sabedoria dele viesse e brilhasse tremendamente diante do povo do Egito. José agora, temendo ao Senhor, se afastando do mal, não desejando o pecado, não vivendo o pecado e não praticando o pecado confortavelmente, né? José vai parar onde? Na prisão. E aí você pergunta assim para mim: poxa, mas José temeu ao Senhor, reverenciou o Senhor, respeitou o Senhor, né? Honrou a majestade e sabedoria do Senhor e foi parar na prisão? Sim, porque quando nós fazemos aquilo que é certo, nós desagradamos o mundo, nós desagradamos aqueles que andam segundo a sua própria vontade. Essa semana eu escutei alguém falar assim para mim: ah, não te vejo mais, você agora é só igreja, Deus. Eu quero dizer para você, eu prefiro estar todos os dias nos átrios do Senhor, honrar a Jesus, temer a Deus. Sabe, pessoal, temer ao Senhor, o temor do Senhor na nossa vida é tudo. Ele evita você de errar, evita você de cair no pecado. O temor do Senhor nos leva a um nível mais profundo de amor, de intimidade com o Senhor, sabe? O temor do Senhor nos ensina a viver de forma que nós vamos ter um bom testemunho, um bom relacionamento com as outras pessoas e principalmente com Deus. O temor do Senhor nos traz isso, né? E eu falei para essa pessoa, eu falei: olha, eu prefiro 1000 vezes estar todos os dias na igreja,
do que ter tempo para as minhas próprias vontades. É claro que a gente não deixa de viver, né, gente? É Deus, família, né? E assim vai. Você vai servindo ao Senhor. Deus, família, trabalho, e assim vai. As demais, né? Os amigos, depois vem os amigos, né? Mas primeiro de tudo é Deus. E eu não abro mão disso. Não abro mão disso. Pelo temor que eu tenho a esse Deus maravilhoso na minha vida, que me dá o ar para respirar todos os dias. Então não abra mão do temor do Senhor para viver um momento, para viver um momento de euforia na sua vida. José estava diante da mulher de Potifar, que deveria ser uma mulher linda, deveria ser uma mulher bonita, uma mulher bem arrumada, uma mulher vaidosa, né? Imagina a rainha do Egito, né? A mulher do Potifar ali, a bambambam, a madame, né? José poderia ter se dado ao desejo, à vontade de cair com a mulher de Potifar? Poderia. Talvez José queria, mas ele caiu? Não. Ele desejou? Não. Por quê? Porque José temeu ao Senhor. Então, o temor do Senhor na vida de José, além de afastar ele do mal, e Deus é tão bom que Deus afastou José mesmo. Sabe por quê? Porque José, apesar dele ter sido preso, né, que nós lemos aqui no Gênesis, que nós lemos aqui no versículo no 39 ali, olha só, você pode ler lá, Gênesis 39 e versículo 20 na letra B. Fala assim, ó, José ficou na prisão. Aí o 21 fala, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que sucedia lá. Então, José agora sai de líder lá, de cuidador, de líder da casa do Potifar, para ser o chefe na prisão. Olha só isso. Paz do Senhor, pastor Hélio, Deus abençoe. Olha isso. José, Deus afastou José lá daquele problema mais sério que seria para a vida dele. Só que Deus não deixou de honrar José mesmo na prisão. Ele podia ter sido jogado lá na prisão, ser esquecido. Ele podia ter sido jogado lá, deixado como um qualquer. Mas a palavra do Senhor falou aqui, ó. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por que que Deus agiu com bondade com José? Por que que Deus estava com José? Porque José tinha o temor do Senhor na sua vida. José tinha o temor lá de Provérbios, né? 14, 27. O temor do Senhor nos afasta dos laços da morte. O temor do Senhor nos afasta das armadilhas do pecado. José havia se afastado da mulher de Potifar e mesmo ele sendo inocente, né? Ele foi acusado. Né? José já sofreu com os irmãos jogando ele no poço, depois sendo vendido como escravo, aí vai para a casa do Potifar, sofre assédio com a mulher do Potifar, né? E aí ele se afasta por temor ao Senhor, e aí Deus olha para José e fala assim, tudo bem, você vai para a prisão, mas eu não vou deixar você sendo um qualquer lá dentro, porque você está me honrando e eu vou honrar você. E aí Deus usa o carcereiro, né? Deus concede a simpatia do carcereiro. E o carcereiro encarregou José de quê? Encarregou José para ser o encarregado lá dentro. Paz do Senhor, irmã Regina, Simone Regina, olha a honra aí, a Deus abençoe sua vida, irmã Simone Regina. Missionária Diana, irmã Ellen, Deus abençoe. E nós estamos falando aqui, gente, do temor do Senhor sobre a vida de José, né? Olha só, que bênção. Aonde você chega, você tem que ser bênção. É verdade, pastor. Aonde nós chegamos, nós temos que ser bênção, nós temos que ser a diferença. Nós temos que demonstrar
que o temor que nós temos no Senhor não é medo de Deus, não é medo do Senhor. Nós temos o profundo respeito, a profunda reverência e admiração às coisas que Deus faz na nossa vida, que Deus tem conosco. É reverência ao Senhor. As pessoas acham que temer a Deus, que temer ao Senhor é você ter medo. Ai, eu não vou pecar porque Deus vai me castigar. Não, eu não vou pecar porque isso não é certo diante dos olhos do Senhor. E foi o que José fez. Não vou me deitar com a mulher do Potifar, porque não é isso de bom grado aos olhos do meu Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu vou me jogar ao deleite de cair no pecado com essa mulher, né? E se ele tivesse caído no pecado? E se ele tivesse cedido aos assédios da mulher do Potifar? Será que não seria muito pior a prisão? Mesmo ele não errando, ele foi parar na prisão, mas Deus tinha um propósito em honrar José. Em honrar José, tá? Às vezes, eu quero dizer para você, você pode estar falando assim, eu estou honrando a Deus, eu vou na casa do Senhor, eu faço isso, eu dou bom testemunho e nada acontece na minha vida. Calma, calma, tudo tem o tempo do Senhor, permaneça no temor do Senhor, não desanime, não saia. Não saia, não está acontecendo nada ainda, porque ainda não é o tempo. Não está acontecendo nada ainda, porque o Senhor tem o melhor para você. Ou você acha que Deus queria que José ficasse lá liderando a casa do Potifar, mais para frente caísse na tentação dessa perigosa aqui, né? Ou então que ele ficasse lá na cadeia, lá sendo o responsável, lá como ele encarregou, né? José ficou encarregado, responsável de tudo. Tudo que acontecia lá na prisão, José era o responsável por liderar tudo lá, tudo. Olha, Deus não rebaixou a condição de José porque ele continuava no temor do Senhor. Mesmo ele tendo ido para o poço, ele continuou temendo ao Senhor. Mesmo ele sendo vendido, ele continuou temendo ao Senhor. Mesmo ele sendo agora jogado numa prisão, depois de relutar contra um assédio, ele não deixou de temer ao Senhor. Não deixou, ele continuou firme. Ele estava passando por uma situação difícil, mas o temor e o testemunho dele diante do Deus Altíssimo estava ali, firme. Eu estou sendo o servo do Senhor, eu vou dar bom testemunho, aconteça o que acontecer. Por que os cristãos são perseguidos? Quando dão bom testemunho, né? Mau testemunho, daí se é perseguido é por falta de vigilância. É falta de vigilância. Né? Às vezes a gente vê umas coisas aí que as pessoas... Ai, o irmão lá tá sofrendo calúnia. O irmão tá sofrendo calúnia porque ele não vigiou. Ele não vigiou. Ele não vigiou. Nós temos que vigiar. Né? É a mesma coisa de eu estar aqui na minha casa e ficar recebendo pessoas, por exemplo, irmãos da igreja, homens, sem que o meu marido esteja. Aí, o que vai acontecer? A mulher do pastor lá, ó, recebe os irmãos lá, quando o pastor não tá. Isso é o que? É calúnia? Isso é falta de vigilância. É calúnia, mas é falta de vigilância, porque eu permiti isso. A falta de temor a Deus, de respeito, né, ao meu lar, né? Então nós não podemos, né, confundir as coisas. Ter temor a Deus é fazer as coisas corretamente, é ser reverente, é buscar uma profunda, né, admiração pelas coisas de Deus, pela soberania, sua majestade. É nós sabermos vigiar, é nós orarmos e vigiar muito. José, ele estava sendo vigilante na sua vida e tendo temor de Deus, porque enquanto ele vigiava, ele estava mantendo um bom testemunho. Enquanto ele estava vigilante no que ele fazia, ele estava mantendo o seu testemunho e mostrando a Deus, provando a Deus que ele estava ali em temor ao Senhor e aos seus mandamentos, em temor ao Senhor. José, ele era sábio no seu comportamento, ele era sábio, então não tinha por que José estar ali, né, sofrendo coisas piores por falta de vigilância. Não, José vigiou. E a Bíblia diz aqui, nós lemos, que embora ela insistisse, a mulher de Potifar, com José dia após dia, irmãos, por muito pouco, eu tenho visto pessoas caírem no pecado
por um copo de cerveja, por um cigarro, sabe? Ah, eu faz 2, 3 anos, 5 anos que eu já não bebo mais. Aí a pessoa passa assim, ó, um copo, assim, ó, tomar um golinho. Aí a pessoa, não, mas é só um golinho, não vai fazer mal, o pastor nem vai saber. Só um golinho, isso aí não vai te matar, não. Isso aí você não vai pecar. Um golinho de cerveja. A pessoa não precisa insistir muito, não. Na terceira vez que a pessoa argumentar e oferecer, já não tá mais nem no copo, já tá na garrafa, né? José sofreu insistentemente dia após dia, né? E que a gente sabe que a carne, ela é fraca, a Bíblia fala. A carne, ela é fraca. Mas se eu e você temos o temor de Deus, o Espírito se sobressai. O Espírito se sobressai. Tá sofrendo tentação? Quero dizer para você. Tá sofrendo tentação? Quero trazer para você. Diga, Pai, sozinho eu não consigo. Mas o Espírito Santo é comigo e eu vou conseguir. Se Deus foi com José, por que Deus não será com você? E aí nós lemos aqui na história de José, né, que o carcereiro agora, ele não se preocupava, lá no 23, ele não se preocupava com mais nada, porque tudo estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e ele concedia o bom êxito em tudo que realizava. Então, quando eu e você obedecemos a Deus, damos bom testemunho, tememos ao Senhor, tudo que nós fizermos, que nós realizarmos, Deus vai conceder bom êxito sobre aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, será abençoado, será próspero, será produtivo. E é o que aconteceu na vida de José. É o que aconteceu na vida de José. E José ficou lá na prisão. Coitado do José, né? José ficou lá um tempão lá na prisão, coitado. Mas ficou lá como um coitadinho? Não, ficou lá ainda como líder. Porque Deus levantou José por cabeça e não por cauda. E esse era o motivo da inveja dos seus irmãos. Porque José era diferente. Não é só porque José era mimado por Jacó, mas porque José era diferente. Porque José tinha sonhos que intrigavam seus irmãos. José tinha sonhos que deixavam os seus irmãos nervosos, deixavam eles agitados, né? Desde quando que nós vamos nos prostrar a você? Desde quando que nós vamos servir a você? Ei! Deus tinha projeto grande com José. Por que os irmãos de José não tinham sonhos como José? Por que os irmãos de José não eram como ele, temente ao Senhor? Por quê? Porque não tinham um coração voltado para Deus. Viviam de qualquer jeito, davam mau testemunho. Aonde iam, onde passavam, qual era o testemunho que davam? O que se ouvia? Por que Jacó pedia para José ir lá monitorar os irmãos? Porque José, quando vinha, trazia todas as coisas de errado do que os seus irmãos tinham feito. Não é porque José era um fofoqueiro, porque José, ele tinha o espírito da verdade dentro do seu coração. Ele tinha temor a Deus. Então ele sabia que se ele fizesse o que os seus irmãos estavam fazendo, era errado diante de Deus. Era errado. E quantas das vezes a gente vê as pessoas fazendo errado e quer fazer também só porque a pessoa está fazendo? Né? Eu vou fazer, como dizia a mãe da gente, você não é fulano, você não é beltrano, né? Então não faça igual. Não faça, você é diferente. Né? Você é diferente, você é filho do Deus Altíssimo. Não faça aquilo que o mundo está querendo que você faça. Não caia nas armadilhas que o mundo tem armado para você. Não caia, vigie. Porque Deus vai te conceder. Olha aqui, vamos acelerar um pouquinho aqui que está passando nossa hora, né? Essa mensagem aqui, gente, ela é linda demais. Meu Deus do céu. E aí, passa um tempo e lá o faraó tem um sonho, né? Tem um sonho e nenhum dos magos, capítulo 41 de Gênesis e versículo 24 fala assim, ó: contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó chamou todos os magos. Ninguém soube explicar. Ninguém soube interpretar o sonho do faraó. E aí alguém falou, poxa, ó, tem alguém... Ô, minha filha, dá licença, meu amor.
Perdão, pessoal. Lá na prisão, tem um moço lá, ó. Tem um moço, um José lá, ó, que ele interpreta sonhos. E contou pro faraó, e o faraó falou, manda trazer esse moço aqui, traz esse rapaz aqui. E aí o faraó conta seu sonho para José. E aí o faraó, ele teve um único sonho e contou para José. E Deus revelou a José. Deus revelou a José tudo que está acontecendo, o que ia acontecer, né? Os 7 anos de seca, 7 anos das vacas magras, 7 anos das vacas gordas, né? 7 anos de prosperidade, 7 anos de miséria, né? E aí José passou todas as coordenadas conforme Deus colocou no coração de José e foi falando o que o faraó tinha que fazer. Olha a sabedoria que Deus foi ali, ó, mostrando para o faraó que José era um homem de Deus, não era um homem qualquer. José era um homem que fazia diferença e que onde ele estava não seria lugar para ele. E aí faraó fala o que para José? Lá no versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis, ele diz, por isso faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Quem eles iam achar para fazer todas tudo que José tinha passado, né? Que teria que ser estocado, teria que ser armazenado, teria que ser guardado. E o faraó ficou admirado com aquela sabedoria que não vinha de José, mas que vinha da divindade de Deus. E aí o que ele fala na sua palavra ali? Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Olha só. E disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o povo sujeitará as suas ordens. Gente, essa palavra é muito forte demais. José soube o tempo inteiro reconhecer Deus, temer a Deus, servir a Deus, levou a sério tudo o que Deus tinha trazido nos seus mandamentos dentro do seu coração. José agora de escravo, ele passa a ser o grande governador do Egito. Ele não é mais o cara que está encarcerado, ele não é mais o cara que sofreu lá o assédio e que caiu no pecado, não. Ele é o cara que venceu a tentação. Ele é o cara que foi lá pro cárcere, mas não ficou lá lavando o chão, não. Ele foi o cara que liderava, porque Deus levantou ele por cabeça. E Deus agora continua mantendo ele como cabeça. E agora, o que Faraó diz ali? Olha o que nós vamos ler. Uma vez que Deus te revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Não era mais o comando só do cárcere, era do palácio inteiro. Então, quando nós honramos a Deus, quando nós tememos ao Senhor Jesus, quando nós tememos ao Senhor de toda a nossa alma, o Senhor antecede a honra nas nossas vidas. Ele antecede, tá? Tem a palavra do Senhor que fala aqui, ó. Deixa eu achar aqui para você. Louvado seja Deus. Aqui em... Deixa eu ver o 39 aqui, ó, o 30. Entrego a você, ó, o 41 ali, ó. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então, Deus não deu só o comando do palácio. Ele deu o comando da terra inteira. E às vezes, por muito pouco, nós nos deixamos levar por coisas tão pequenas, pecamos, erramos, porque achamos que Deus não está com a gente. Deus honra grandemente a minha vida e a sua vida quando nós permanecemos, quando nós damos testemunho, quando nós mostramos a Deus que nós dependemos dele. José estava ali, mas estava dependendo de Deus. José não estava dependendo mais agora dos seus irmãos. Aliás, ele nunca dependeu dos irmãos dele, ele sempre dependeu de Deus. Até porque se ele dependesse dos irmãos, há muito tempo ele teria sido morto. Até seus irmãos pensaram até em tirar a sua vida. Porque José era diferente. Quantas pessoas tentam nos matar espiritualmente
porque nós temos algo diferente na nossa vida, porque nós não estamos mais pecando, mais indo ao encontro do pecado, mas nós estamos indo ao encontro de Deus. Porque nós estamos nos afastando de pessoas que nos levam a caminhos ruins, estamos indo ao caminho de Deus. Olha isso. Bem-aventurado, Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Vamos abrir lá para ler com você, eu gosto de ler, né? Salmo 112, ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Salmo 112, né? Ele diz aqui, ó, como é bem... Em algumas bíblias fala como é feliz, mas aqui eu vou trazer a tradução que deve ser na sua Bíblia aí, ó. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, e seus descendentes serão poderosos na terra, serão geração abençoada de homens íntegros. E Deus abençoou a geração de José. Deus abençoou a geração de José. A Bíblia fala que os seus filhos foram abençoados com dupla herança de bênçãos. Em bênçãos especiais, Jacó adota seus filhos agora e abençoando com dupla bênçãos especiais sobre suas vidas. Então Deus quer te abençoar com duplas bênçãos especiais. Então honre ao Senhor, dê bom testemunho, tenha temor do Senhor. Tenha temor do Senhor, Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar dos laços de morte. Será que se José tivesse se deitado lá com a mulher do Potifar, tivesse cedido aos desejos da belezinha lá, o que não teria acontecido com José? José poderia ter até ido para a morte. Imagina, deitou com a mulher do Potifar, o cara deixa ele para liderar a casa, para cuidar da casa, e ele toma conta da casa e da mulher, né? Ele poderia ter morrido, mas ele manteve o temor ao Senhor, a obediência aos mandamentos do Senhor. Ele teve temor, teve obediência, teve reverência. Ele teve diante do Senhor ali, ó, a sua vida. Coloco nas mãos do Senhor. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, não deixe de temer a Deus, não deixe de honrar a Deus, porque Deus na hora certa vai te honrar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha o que Jesus traz para mim e para você. Bem-aventurado se nós andarmos na obediência, temendo ao Senhor, em respeito a Deus, porque quando nós saímos fora daquilo, do temor do Senhor, nós desagradamos a Deus, nós ferimos o coração de Deus, e muitas das vezes nós queremos que Deus venha nos honrar, nós queremos ser honrados. Sim, mas você está honrando a Deus? Você está honrando ao Senhor? De que forma você está honrando ao Senhor? Não adianta hoje pecar e amanhã se consertar e querer que Deus te honre já no outro dia. Não. José manteve a sua vida na presença do Senhor. Ele podia ter desanimado. Mas José não teve, então não chorou, não sentiu talvez tristeza profunda no seu coração. José ele era de carne e osso como eu e você. Ele pode ter em algum momento ter dito, Senhor... Olha, Senhor, poxa, meus irmãos me jogaram lá no poço, agora eu tô aqui, tô na prisão, Senhor, eu já tive numa prisão do poço, agora tô na prisão aqui do carcereiro. Mas José, ele confiava no Deus Altíssimo, ele confiava no Senhor, né? E nós temos que confiar. É claro, nós somos de carne e osso, nós vamos falar com Deus mesmo, Senhor, essa situação que eu tô vivendo aqui, Senhor, olha para mim, Senhor, pelo amor de Deus, olha aí. Eu preciso do Senhor na minha vida. Deus honrou José porque ele era grande a sua fidelidade no Senhor. José era a sua fidelidade, o temor, a sua vida era no Senhor. Ele teve o que? Ele teve um direcionamento de Deus na sua vida. Ele não ouviu a mulher do Potifar, ele não ouviu os seus irmãos, ele não ouviu os outros presos, ele deu ouvido a Deus.
E Deus agora estende a sua honra sobre a vida dele, porque Deus eleva a posição de poder de José para mostrar que ele continuava sendo aquele José que Deus falou no sonho, que Deus falou que seus irmãos e seu pai se prostrariam diante dele, e Deus honrou que no final de tudo, José não só teve ali a capacidade de manter toda a terra do Egito, como a sua família. Ele alimentou o Egito e a sua família. Seus irmãos não tiveram que vir pedir para ele favor? Tiveram que vir pedir alimento? Não tiveram que se prostrar? Pois é. Deus cumpriu aquilo que Deus falou lá atrás e honrou José, porque José manteve a sua vida, o temor no Senhor, nos mandamentos do Senhor. Então vamos eu e você manter o nosso temor no Senhor, vamos honrar ao Senhor, porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurados somos eu e você que tememos a esse Deus, e ele então abençoará a nossa descendência. E Deus abençoou a descendência de José, e Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida. Vamos nos manter na obediência, no temor da palavra de Deus. Não tem muita gente temendo o homem, temendo ao mundo, temendo a tantas coisas, mas eu e você só precisamos temer a uma pessoa, a um Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Se você tiver temor a Deus, você com certeza você vai dar bom testemunho, você vai ser obediente, você vai ser ouvinte da voz do Senhor. E não é só ouvir, é ouvir e praticar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Pessoal, se eu fosse falar aqui, falaria muito, o tempo inteiro, falaria até mais. Essa palavra aqui é uma mensagem para 1h, 1h30, Eu fiz as minhas anotações aqui, eu amo fazer minhas anotações, E aqui, sempre falo para vocês, eu gosto de anotar, para ir lembrando, passando para vocês, Gosto de trazer, porque Deus ele vai dando, e eu gosto de anotar para trazer aqui para vocês dentro da palavra de Deus, tá? Então, pessoal, que Deus abençoe vocês. Mantenham suas vidas no temor do Senhor Jesus, tá? Não tema o homem, mas tema a Deus, Tema a Deus, que você possa ter esse profundo respeito, essa profunda reverência, essa admiração pela grandeza e a santidade de Deus, e temer aos mandamentos do Senhor, O temor do Senhor, como eu já falei, é reconhecer a majestade, a soberania de Deus, é entender quem Deus é e o lugar dele no universo e na nossa vida. É ter respeito profundo pela sua palavra e pelos seus mandamentos, e tudo isso José teve. Então eu e você, se José conseguiu, eu e você conseguimos. E olha que José viveu em tempos difíceis. Eu e você vivemos hoje num tempo, nossa vida é bem mais facilitada, nós não somos escravos, José precisou passar lá pelos escravos para ser o grande governador, E eu e você hoje temos possibilidades maiores na nossa vida, de sermos melhores, de não sermos cauda, ser cabeça. Deus levantou José no meio da família dele como cabeça, do início até o fim. Ele pode ter passado por processos difíceis, mas todo o processo foi para o amadurecimento e crescimento de José. E ele manteve a honra ao Senhor, e Deus honrou ele e a sua descendência. E Deus quer honrar a sua vida. Vamos orar ao Senhor aqui para nós encerrarmos essa live em nome de Jesus. Antes de orarmos, eu quero te convidar amanhã, sábado, meio-dia, nós estaremos aqui, estará conosco aqui, vai estar a pastora Carol, tá? Ali de Senador Canedo, ela vai estar trazendo o testemunho ali da vida dela, uma palavra, e eu convido você para estar conosco aqui amanhã no horário do meio-dia. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui e vai ser bênção dos céus. Eu quero agradecer a todos os pastores que estão aqui nessa live, pastores missionários, pastor Parker, pastor Hélio, missionária Diana, quem mais que está de missionária aqui? Nós temos a obreira lá da sede, a irmã Simone Regina, que está conosco aqui. Deus os abençoe grandemente, tá? Quero agradecer a todos os pastores que estão aqui, pastores, missionários, obreiros, diaconisas, diáconos, evangelistas. Você, querido ouvinte, que Deus abençoe, irmão amado, irmã amada, que Deus abençoe, tá? Que Deus venha te abençoar, te dê uma sexta-feira
de bênção e medita na palavra do Senhor. Medita, veja se você está tendo temor do Senhor Jesus na sua vida, tá certo? Vamos orar ao Senhor Jesus e agradecer. Senhor, obrigado, meu Pai, por esse momento na sua presença, Pai. Obrigado por trazer a nós, Pai, sobre o temor do Senhor na nossa vida, que o temor do Senhor nos livra, Pai, das tentações, do pecado, nos ajuda a nós nos afastarmos das armadilhas, assim como José, quando viu ali aquele laço, aquela armadilha da mulher de Potifar sobre a sua vida, ele procurou afastar-se. Ele não ficava nem no mesmo lugar onde ela estava, Pai. Mesmo ela acusando ele, Senhor, o Senhor disse na sua palavra que o Senhor foi maravilhoso, bondoso. O Senhor concedeu, ó Pai, que José não fosse maltratado, porque José estava ali debaixo do temor, estava ali na obediência, estava temendo aos mandamentos do Senhor. E que nós possamos, Pai, temer ao Senhor, que nós possamos respeitar profundamente os seus mandamentos, a sua palavra, aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Quando o Senhor nos mostra que é errado, nós não venhamos fazer, mas que nós venhamos fazer aquilo que é certo, Pai, aquilo que é bom e agradável aos teus olhos, Pai. Assim como José, mesmo passando aquela dificuldade, ó Pai, ali, passando por aquele tormento, pelaquela perseguição com aquela mulher, Pai. Mas o Senhor teve, Senhor, ali, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida de José, porque ele era temente ao Senhor, ele deu bom testemunho, ele foi fiel ao Senhor até o fim, Pai. Assim como ele honrou ao Senhor, o Senhor honrou a vida dele, a descendência dele. E que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a ser tementes a Ti, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, ser tementes ao Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, assim como o Senhor abençoou a vida de José. Venha abençoar a nossa descendência, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ó Pai. E nós tememos a Ti e temos prazer, Pai, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom aos Teus olhos, Pai. Pai, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos porque perfeito é só Jesus. Mas que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, nos sustentar, Pai, para que nós venhamos, ó Pai, atingir a cada dia, Pai, a perfeição, não errar mais naquilo que nós erramos, mas que nós venhamos, ó Pai, estar segundo o Teu coração. Nos coloca no centro da Sua vontade. Pai, eu apresento aqui os nomes, Pai, todos os nomes aqui, Senhor, que foram dados e passados, meu Pai, para a oração. Nós oramos e determinamos a cura, o milagre, a libertação, Senhor, que o Senhor venha, Pai, poderosamente agir sobre essas vidas, sobre esses pedidos, ó Pai. Nós determinamos a cura, o milagre, a maravilha. E aqui, Senhor, eu Te agradeço pelos testemunhos, Pai, que estão sendo dados aqui nessa live, Pai, pela vida da irmã Cleonice, que estava com fluxo de sangue desde janeiro, ó Pai, e que ontem ela fez a cirurgia, Senhor, e hoje ela já está indo para a sua casa. Muito obrigado, Senhor. A honra seja dado ao Senhor, a glória seja dada a Jesus por esse testemunho, por essa vida alcançada, ó Pai, através desta live, através das orações na madrugada, Pai, que aqui nós estamos fazendo, meu Deus, e a todos quanto têm buscado a Sua presença. Nós abençoamos essa sexta-feira de bênção, de graça e de vitória sobre a vida de todos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe as suas vidas. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado a cada um de vocês pela presença, pela audiência, pelo carinho de estar conosco aqui nesse horário. Que Deus abençoe. Eu espero você amanhã aqui na live Momento com Deus. Estará conosco a pastora Carol, lá de Senador Canedo, e eu gostaria que você convidasse mais um, mais dois, mais três, mais quatro para estar aqui. Olha no status da igreja aqui, que vai estar o livro disponível ali para você comprar, o livro do pastor Hélio Júnior. Gente, esse livro é maravilhoso. Irmã Simone Regina, esse livro é maravilhoso, hein? Ó, indico para todos vocês. Comprem o livro do pastor Hélio Júnior. Se você não quiser comprar direto com o pastor Hélio, fala comigo aqui. Eu vou passar para você ali o número do Pix, que é o Pix do pastor Hélio Júnior. Você vai fazer o Pix direto para ele. E a gente está aqui já com algumas encomendas, tá? Então só falta você adquirir o seu. Irmã Nira, Jéssica, cadê o povo aqui? A irmã Martinha, né, pessoal, tá? Então eu super indico vocês esse livro do pastor Hélio Júnior, para que vocês comprem esse livro, é maravilhoso, vocês vão amar, tá? É uma bênção mesmo, né? Uma bênção mesmo, tá bom, pessoal? Que Deus venha abençoar vocês e que vocês adquiram esse livro, que seja de bênção. A água
que esta água esteja abençoada, cada partícula desta água, desse chazinho, desse remédio, Pai, que essa pessoa for tomar. Nós agora abençoamos, Pai, que essa água seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus, que ao beber essa água, sejam curados, libertos, transformados pelo temor e pela graça divina, pela tua plenitude, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe. Até amanhã, meio-dia. Martinha, tava te chamando. O livro do Pastor Hélio Júnior. Pessoal, que Deus abençoe. Obrigada pela presença, pela audiência. E até amanhã. Eu aguardo você aqui com um testemunho, uma palavra de bênção, de vitória. A pastora Carol, ela é irmã da missionária Diana, que esteve aqui com a gente, tá, pessoal? Né? E nós vamos, amanhã ela vai estar aqui trazendo uma bênção toda especial, tá? Sobre o livro do Pastor Hélio Júnior, você pode comprar e dar de presente para alguém que está num processo de libertação. E eu quero dizer para você que vai ser bênção. O marido é viciado, o marido é drogado, o marido lelele, compra o livro do Pastor Hélio Júnior, tá? Que vai te ajudar, que vai ajudar o teu esposo, vai ajudar o teu filho, vai ajudar o teu vizinho, teu parente, teu amigo, tá? Ao fazer essa leitura, ele vai ter mais força, né? Vai estar sendo abençoado de como sair disso. O livro do Pastor Hélio não vai estar contando lá as coisas que o Pastor Hélio fazia, não. É bênção, é só bênção, é coisas de transformação, de libertação para a sua vida, para a sua alma, tá? São textos de libertação, de transformação, daquilo que Deus pode fazer. É ricas bênçãos mesmo, tá bom? Pessoal, um beijo no coração e até amanhã eu te espero aqui em nome de Jesus.